A Universidade de Sorocaba, comemorando 100 anos de rádio no Brasil, está apresentando uma série de entrevistas, trazendo personalidades do rádio para falar aqui no Laboratório de Comunicação. Este projeto é uma realização da TV e Rádio Uniso. Hoje estamos trazendo aqui Luiz Alberto Castro, conhecido como Beto Café. Beto, bem-vindo à Universidade de Sorocaba para mais um projeto que vai entrar certamente no seu currículo. Obrigado pelo convite, o prazer é meu, obrigado à Uniso, obrigado à Universidade pela oportunidade. Vamos contar um pouco de história do rádio, tem muita, né? Beto, como é que surgiu a sua vontade de trabalhar no rádio? Certa vez, como eu sou do interior de São Paulo, eu nasci em Bauru, mas cresci em Votuporanga, eu certa vez mudei de Votuporanga para Jales, e quando eu cheguei em Jales, eu não tinha amigos, não tinha amizade e tal, e gostava sempre de ouvir muita música, e falei, eu vou começar a ouvir rádio, ligava o rádio, e a minha companhia começou a ser o rádio, né? Então, a minha primeira amizade que eu tive numa cidade fora, onde eu não conhecia ninguém, era o rádio. E esse fato de começar a ouvir o rádio, eu comecei a me interessar pelo assunto, a ligar para a rádio, participar, enfim. E aí nessa me apaixonei pela história do rádio e a partir daí até 9, 10 anos ouvindo rádio, comecei a gravar. Meu pai na época comprou um daqueles radinhos, meu primeiro Gradiente, que vinha com microfone e tal, e aí eu comecei a gravar, não sabia o que era spot, gravar spot comercial, enfim, de 5 minutos e tal, falando e tal, achando que isso era... Mas daí surgiu essa história, né, da companhia do rádio para comigo num lugar onde eu não conhecia ninguém. E como é que você entrou no rádio? Qual foi o primeiro caminho? Qual a primeira rádio que te deu uma oportunidade? A primeira rádio que me deu oportunidade foi a Clube AM/FM em Votuporanga. E, na verdade, eu busquei meios para poder chegar na rádio, porque eu não desconhecia, não tinha esse conhecimento de rádio, como funcionava nada. Então, a gente... Tinha um amigo meu que era DJ de uma casa noturna lá na época, de uma boate, uma danceteria. E aí ele trabalhava na rádio. E aí eu comecei a ir na danceteria e aprender a tocar, a ser DJ. E daí eu achei um meio de entrar no rádio. E enfim, foi a Clube AM/FM em Votuporanga. Aí você chegou lá como Luiz Alberto Castro. Isso. Lá você já começou a pensar num nome? Você já foi direto para o ar? Ou já começou com aquele tradicional locutor cuco da madrugada que era para falar a hora certa? Na verdade, quando eu cheguei lá, eu não cheguei com o nome. Beto era sempre um apelido, um nome que tinha em família, né? Mas não tinha pensado num nome artístico para usar no rádio, nem Luiz Alberto, nada. Porém, entrando lá na rádio, eu comecei como operador de áudio, né? Então, a gente fazia parte de operação de áudio, aprender a fazer mesa, entender pouco como funciona. Na época não tinha computador, era tudo vinil, já tinha o MD, já não se usava mais, né, caceteira, enfim. E aí comecei primeiro aprendendo a fazer a parte de operação de áudio. E em horários assim, por exemplo, eu fazia a mesa, operação de áudio no AM, que era AM/FM, no AM do período das 6 da tarde à meia-noite, e aí eu saía e ia para FM, que aí era na madrugada da meia-noite às 6 da manhã. E o máximo que eu podia fazer no FM era falar a hora. Esse era o máximo que eu podia fazer no FM, era isso, de começo. E você, falando a hora, começou a se empolgar também e recebeu um presente, foi isso? Um incentivo muito grande? Um incentivo para continuar, né? Na verdade, quando era madrugada, a gente queria muito falar, né? Porque a rádio pegava muito bem na região, pega muito bem na região. Além de falar a hora, eu aproveitava que estava na madrugada e falava, o pessoal não está ouvindo, e começava a tentar falar algumas coisinhas a mais e tal. E não sei ao certo se o coordenador da rádio artístico ouviu
ou se o pessoal que trabalhava no jornal, porque também tinha jornal impresso, ficava de madrugada enrolando o jornal e tal, alguém comentou, enfim, chegou nele. E aí, certa época, eu chegava a 11 horas, 11 e pouco, para fazer o horário, para trocar o horário com o locutor, chegava o coordenador, tarde da noite, ia lá e tirava o microfone, escondia o microfone, para eu não falar de madrugada, porque, enfim, ele falava que não era para você não se queimar e tal, enfim, ele tirava o microfone, aí cedo ele ia lá e colocava o microfone de volta. Um ótimo incentivo para você começar. Muito bom. Agora, Beto, você saiu de Votuporanga e rodou várias rádios. Passou por Avaré, passou por Tatuí, várias cidades da região e veio parar em Sorocaba. Como é que foi a sua chegada na cidade de Sorocaba? Bom, logo que eu cheguei em Sorocaba, eu passei algumas rádios, né? Cheguei a passar na Vanguarda e tal, mas a única rádio que me atendeu, que me recepcionou para fazer um teste e tal, que estava precisando de locutor na época, era a Jovem Pan Sorocaba, Ipanema. E logo que eu cheguei, dei a sorte de dar certo, de ficar na cidade. E eu tinha na cabeça de Sorocaba, por ser uma cidade grande, próxima a São Paulo. Para quem vem do interior de São Paulo, a gente sempre pensa em sempre estar mais próximo à capital, porque o sonho era sempre ir para a capital, fazer grandes rádios e tal. Então eu tinha na cabeça que Sorocaba seria uma cidade onde eu passaria para ir para São Paulo, que na verdade quebrei a cara, porque me apaixonei pela cidade e nunca mais saí daqui, né? Para quem não sabe, o Beto Café chegou com um currículo de umas 15 folhas, né, para fazer o teste lá na emissora, e com a seguinte frase: eu estou de passagem, realmente quero ir para São Paulo. Exato. Não quero criar vínculos em Sorocaba. Isso. Isso se concretizou? Não, porque na verdade, assim, esse negócio de não querer criar vínculos, criei vínculos, né? Além de não conseguir sair daqui, porque gostei muito de Sorocaba, me apaixonei pela cidade. Na época eu estava me relacionando, eu tenho uma filha hoje que mora aqui na cidade, enfim, está aqui, tem 15 anos. E por mais que eu trabalhei em outras áreas, indo para outras cidades, como Campinas, por exemplo, ou mesmo São Paulo, eu não consegui sair daqui e também não fiz questão de sair, porque gosto muito daqui, enfim, não tem como. Desvencilhar de Sorocaba é difícil. Você criou vínculos aqui, família, e num certo momento você foi para outro estado, foi para Goiânia, e de Goiânia acabou indo para os Estados Unidos, morou uma temporada lá fazendo rádio, é isso mesmo? A passagem por Sorocaba, eu vou dar uma resumida, passei por Sorocaba, de Sorocaba eu fui fazer rádio em Campinas, fiz em Indaiatuba também, depois fui para São Paulo, fiz 2 emissoras em São Paulo, de lá fui para Goiânia, fui para fora do estado, fui lá fazer uma rádio em Goiânia que estava sendo implantada e de lá fui para os Estados Unidos. E aí lá para os Estados Unidos a gente ficou um tempo lá nos Estados Unidos fazendo rádio por lá também e entendendo como funciona esse mercado de rádio lá fora, né? E você encontrou muita diferença lá fora do rádio americano, do sistema americano, da tecnologia com as rádios aqui do Brasil? Tem bastante coisa na parte de tecnologia do rádio nos Estados Unidos que funciona, diria assim, de uma forma melhor do que a nossa, né? Porque até por questão até da internet deles que funciona melhor do que a nossa, né? Uma coisa que eu observo muito, por exemplo, hoje na busca do rádio, pelo menos eu acho que é o caminho que a maioria das rádios estão indo, que é a questão do conteúdo, de trazer mais conteúdo para o ar, do que antigamente, que a gente tocava mais música. Nos Estados Unidos, você tem o conteúdo também, mas a música ainda é primordial nos Estados Unidos, no rádio. Tanto é que nas rádios americanas, a minha percepção eles não tocam músicas que não sejam americanas, e mesmo música nova, um mid-back, um flashback, continua tocando e continua fazendo o americano cantar, enfim. Então eu percebo assim, que esse lance do conteúdo que hoje a gente vivencia muito aqui, nos Estados Unidos, ele tem, mas ele é menor do que aqui. Lá, por mais que tenha um programa ou outro de morning show, ou talking show que você fala bastante, ainda é menos. Hoje a gente busca muito mais trazer esse conteúdo tal, do que a música. E lá ainda, a música ainda é carro-chefe, mais assim, é mais claro. Eles não, vamos supor, o que eles fazem hoje lá é diferente do que hoje a gente procura fazer aqui. Lá também tem uma grande facilidade que aqui nós encontramos no Brasil, que são as potências de transmissores, ou seja, o alcance para que as pessoas possam ouvir.
por exemplo, estar em São Paulo e ouvir uma rádio Sorocaba precisa de uma potência muito grande. Certo. Lá nos Estados Unidos tem uma grande vantagem, que são as rádios que são ouvidas pelo satélite, né? Ou seja, em nível nacional. Na verdade, assim, é o que eu falo, né? Por exemplo, se o sistema fosse implantado no Brasil, não teríamos afiliadas de grandes emissoras de rádio, né? Como Band, Jovem Pan, não teria. Porque nos Estados Unidos você não precisa dessa necessidade de ter uma afiliada. Na verdade, muitos carros nos Estados Unidos eles já vêm com receptor de satélite. Então, você está, às vezes, em Las Vegas, por exemplo, ouvindo uma rádio de Nova York. Então, você não necessita de ter uma afiliada, uma emissora afiliada em determinada região para poder trazer esse sinal e dividir contigo. Então, se viesse para o Brasil, nós não teríamos afiliados de rádio aqui. Quando você chegou nos Estados Unidos, um menino lá de Votuporanga, né? Chinelinho de dedo, como é que foi chegar lá e se adaptar ao inglês, à nova tecnologia, aos novos tratamentos com as pessoas? Como é que foi isso? Porque o povo de lá é um pouco mais frio, não tem mais essa quentura, esse calor humano aqui do brasileiro. O cultural lá é muito diferente, né? A cultura deles é muito diferente da nossa. Essa questão de adaptação, e acaba que, assim, quando você chega nos Estados Unidos, tudo é muito novo, né? E aí você sempre conta com as amizades, com as pessoas que você tem lá, para poder entender como funciona todo o sistema. Você fica meio, né? Leis de trânsito é diferente, o rádio é diferente, a comunicação, a forma de falar é diferente. As pessoas que estão lá, vamos supor, os brasileiros que estão lá, que ouvem rádio em português lá, são muito saudosistas, né? Então eles sentem essa saudade do Brasil e interagem muito com a rádio, pedindo músicas diferentes, pedindo músicas antigas ou músicas sertanejo aqui do Brasil. Eu percebo assim que a comunidade brasileira, principalmente na região que eu estava, que era Boston, que acho que se eu não me engano é a região que mais tem brasileiros, muito mais que Miami, que as pessoas pensam que lá é o polo onde tem o maior número de brasileiros, não é, né? As pessoas são muito saudosistas, então querem ouvir muito as notícias do Brasil, enfim. Então, a rádio até que eu trabalhava ela era muito focada no Brasil, né? Trazia muitas informações do Brasil para a comunidade que estava lá. Mas o se adaptar demora um pouco para você começar a entender como funciona a cultura do americano nesse sentido. Mas, como eu disse, são detalhes, até o detalhe mesmo de trânsito, né? Do pare e por aí vai. A pergunta relacionada ao inglês é porque existe uma lenda que você mandou o nome de uma música numa rádio em São Paulo com inglês fluente e levou, lógico, uma chamada do coordenador à época, é isso? Na verdade, teve assim, uma vez o Chris Brown fez uma música, uma versão em cima de uma música do Michael Jackson, a base era uma música do Michael Jackson. E eu não sei porque eu identifiquei qual que era a música na hora que começou a tocar e fui buscar o nome dela, lembrei aqui. E aí eu peguei e falei, essa música foi feita na base da música Humanatory. Eu falei, desse jeito, Humanatory. Enfim, não deu 30 segundos. Abre a porta do estúdio, isso era na Jovem Pan em São Paulo. Abre a porta do estúdio e falou, que foi isso? Eu falei, como assim? Humanatory? Eu falei, nossa, é verdade. Eu falei, eu quase caí da cadeira lá, o negócio foi mais ou menos isso. Porque eu mandei uma e era Humanature, né? Enfim, essas vacilos e coisas que acontecem no rádio, enfim, e realmente, enquanto é inglês, a gente, por mais que tente aprender e tal, sempre vai ter um vacilo ou outro, mas esse foi bem grosseiro. Como outros também, teve uma outra vez que eu tive uma situação em Votuporanga ainda, tinha uma música, se eu não me engano, era do Raul Seixas, que eu mandei um Gita no ar, e era Guita, né, o nome da música, então, enfim... Pérolas do rádio, acontece com todo mundo, como esquecer o microfone aberto, enfim, faz parte. Com certeza. Agora, Beto, você também, trabalhando em várias rádios ao mesmo tempo, às vezes trabalhando em Sorocaba, São Paulo, Votuporanga, São Paulo, já aconteceu de você falar o nome de uma rádio em outra, ou endereço, telefone? Já, e mais de uma vez. Teve uma situação, por exemplo, que aconteceu quando eu saí da Clube de Votuporanga e fui para a Clube em Lins. Aconteceu a mesma coisa quando eu fui para São Paulo. O erro foi o mesmo. Mas ainda aí havia uma justificativa, porque era Clube FM Votuporanga e era Clube FM Lins. E aí eu mandei o endereço errado, né? Eu mandei da rádio anterior que eu estava. E a outra vez aconteceu em São Paulo, e foi na Band. Eu lembro que eu estava fazendo horário local na Band,
E aí, como eu fazia, na época eu fazia a Band em São Paulo e fazia a Jovem Pan aqui, eu mandei um Capitão Nascimento Filho lá, que era o endereço daqui, para o pessoal retirar prêmios, enfim. Muito bom. Né? Ótimo, é excelente. O pessoal ficou muito feliz. O coordenador fica extremamente feliz fica com ótimo. essa situação, né? Mas é isso que essa é uma das dificuldades que a gente observa, que eu observo, em fazer duas rádios, né? Quem consegue fazer duas rádios e ainda mais mudar, né, a forma de comunicação de uma rádio jovem, como era a Jovem Pan, para uma rádio popular e Band, nesse meio do caminho, você sai de uma rádio e vai para outra, e conseguir se desligar, né? Porque você entra tem hora que você entra meio que no automático para falar essas coisas de endereço, que você guarda. Mas acontece, já foi, ninguém passou. Perfeito. Agora, você saindo dos Estados Unidos, trabalhava lá em Boston, numa rádio legal, uma rádio gostosa de ouvir. Sim. De repente, chega a Sorocaba novamente, estou de volta, sem avisar ninguém. Isso. E em alguns meses aparece no Caldeirão do Hulk. Conta um pouco dessa história pra gente. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, nessa época que eu estava lá em Boston, eu achei assim que a minha passagem pelos Estados Unidos estava bom até ali. Né? Então eu falei, eu vou pensar em voltar para o Brasil, enfim, família tá para cá e tal, mas eu acho que a experiência de viver o rádio nos Estados Unidos, de ouvir o rádio nos Estados Unidos, já estava na hora. E por coincidência, nessa época eu comecei a conversar com uma pessoa aqui no Brasil que tinha sido ouvinte minha na Jovem Pan, quando eu estava em São Paulo. Ela morava em Feira de Santana, e aí ela já estava nas minhas redes sociais, e a gente começou a conversar ali. E aí a gente começou a ter um namoro à distância, e é difícil você namorar ou ter um relacionamento, né, tão longe assim. E eu já estava querendo voltar para o Brasil, questão do meu pai, enfim. E aí nessa surgiu essa oportunidade de fazer esse encontro meu com ela. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, no Caldeirão. E logo que eu cheguei no Brasil, eu mantive para ela a conversa de que eu estava nos Estados Unidos, eu tinha muita foto de lá, enfim, estúdio, onde eu morava e tal. Então, quando tinha que mandar uma foto, tô por aqui, tô em casa e tal, eu mandava essas fotos. E logo que eu cheguei ao Brasil, eu vim para Sorocaba, né? Eu tenho residência aqui. E fiquei escondido aqui 15 dias sem ela saber que eu já estava no Brasil. E aí, após 15 dias... na verdade, após 15 dias não, após uma semana eu fui para o Rio gravar algumas coisas que precisava gravar lá no Projac, que a gente gravou, passou o dia inteiro no Rio de Janeiro gravando vários takes para poder fazer um vídeo. E na semana seguinte, como sempre, brilhantemente, o pessoal de produção de TV sabe fazer isso muito bem, conseguiu de alguma forma chegar até ela através de um amigo que ela trabalhava num salão de cabeleireiro lá em Arapiraca, junto com um amigo, enfim, e ela gerenciava o salão. E aí eles conseguiram trazê-la para o Rio de Janeiro, e ela passou pelo Projac e falou, vamos assistir uma gravação do programa, e enfiaram ela lá na plateia do Caldeirão. E enfim, e aí daí eu estava num outro estúdio, né? Eles fizeram uma réplica do estúdio de onde eu trabalhava nos Estados Unidos, igual, para que pudesse parecer que eu estava lá ainda. E na época eu lembro que a gente conversava muito de música, porque ela gostava muito de música e tal, e eu tinha mandado uma música para ela, que era do Lucas Luco, e aí ficou essa música. Amigo, inclusive, né? Você que é amigo dos artistas aí, né? Amigo dos artistas. E aí, essa música ficou, e na época que a gente foi gravar o Caldeirão, a gente fez o início do programa, essa passagem a gente fez, o Lucas foi, o Luciano, a gente fez a passagem dentro desse estúdio para que quando ela estivesse na plateia e o Luciano chegasse perto dela para conversar, ela tivesse a imaginasse que eu estivesse nos Estados Unidos ainda. E nesse meio tempo, enquanto a música tocava, eu saí desse estúdio, passou o take que a gente gravou, o vídeo que a gente gravou durante a semana que eu fiquei no Rio, e até eu entrar no palco do Caldeirão e encontrá-la, e enfim, e aí 5 anos junto, é isso. 5 anos já casado com a Dani. Sim. Uma das passagens bem interessantes desse romance na TV, né? O Luciano Huck do nada vira para a Dani e fala, ele é cheiroso, e esse apelido acabou pegando aqui entre os amigos, é isso? Entre os amigos pegou, né? Os amigos não perdoam, né? Isso é... Porque o Luciano, na primeira passagem, quando a gente começou a gravar isso no bastidor lá, antes de ir pro palco,
Ele até falou pro Lucas, falou, meu, assim, ele se conhece pela internet, mas ele não sabe. Ele até falou assim, não sabe se ela tem bafo, se ela tem isso, tem aquilo, que de outro. E aí ele não ia perder essa oportunidade de, na hora de chegar lá, fazer esse tipo de questionamento. E até ele falou assim pra mim, falou assim, ó, cuidado, você vai tomar toco lá. Eu falei, não, tá tudo certo. E deu tudo certo, né? Tanto deu que 5 anos estamos aí e os amigos ficam cheirosos. A agenda dos amigos está lá, Beto, café, Cheiroso. tracinho, cheiroso. Cheiroso. E por falar em Dani, você também influenciou ela a seguir esse caminho do rádio, né? Na verdade, ela sempre gostou muito de rádio, ela sempre ouvia muito rádio. Tanto como eu citei quando eu estava na Jovem Pan em São Paulo, e a gente fazia São Paulo e Rede, e por muitas vezes ela me ouviu em Feira de Santana, que ela morava em Feira de Santana na época. Então ela já era ouvinte da rádio, ela já gostava do rádio, ela já gostava de comunicação, ela já queria fazer parte desse meio. E aí, após que a gente se encontrou, tal, eu sempre a incentivei a fazer, porque ela gosta e não é porque ela é minha esposa, mas ela fala bem, ela tem uma comunicação boa, ela é comunicativa. E aí ela acabou fazendo o curso, enfim, e tá trilhando esse caminho do rádio, e tá começando a trilhar esse caminho do rádio. E enfim, até brinco com ela, falo assim, vai, aprenda, faça sucesso, se destaque, eu tô precisando aposentar. A verdade é essa. Você está querendo explorar a moça, é isso, né? Olha, por falar nisso, o assunto dentro da casa certamente é rádio, rádio, rádio. Bastante. Você conta as histórias para ela, por exemplo, do passado, em que tinha que colocar lá toca-disco, errava a velocidade, tirava o disco que estava tocando do ar, também quebrava agulha, essas situações Sim. do passado. Tem alguma história dessa boa aí para contar para gente? Bom, tem várias histórias dessas que acontecem, né, do rádio, por exemplo. Eu lembro, essa, por exemplo, às vezes, quando a gente usava muito o vinil, de você voltar o vinil para soltar, que acontecia de você soltar e ela tá no começo da música, né? Então parece que você segura ele com a mão e solta, ele já começa meio, né, devagar pro rápido, enfim. E essa era uma das coisas que acontecia. Acontecia, às vezes, vamos supor, de você soltar a cartucheira pegar o bip, que tinha um bip, né, antes de começar a soltar a cartucheira, fita que às vezes arrebentava, né, vamos supor, na época, por exemplo, até a gravação da censura, né, a gravação da censura era gravada com videocassete, né, antigamente acho que era até tape de rolo, mas na minha época já era videocassete, mesmo assim, você colocava um videocassete para gravar, esquecer de gravar, de enroscar a fita, arrebentar tudo, perder censura. Tem várias passagens assim, esquecer microfone aberto, então isso é clássico. Acho que não tem uma pessoa que não trabalhou em rádio que nunca esqueceu. De você atender... Falou alguma coisa que não devia com o microfone Não, aberto? eu só mandei um cara uma vez que... porque no estúdio, eu fazia um horário à noite na Clube, por exemplo, que no estúdio ficava o interfone. Então, se chegasse alguém à noite na rádio, precisava apertar, enfim, tal, o botão. E eu esqueci o microfone aberto, era uma mesa das escalas antigas de botão, eu esqueci aberto. Então não tinha sinalização de luz nem para você saber se estava aberto o microfone ou não, era olho. E aí eu atendi esse interfone, era um outro locutor querendo entrar, vai para a laranja, mandando o cara vai para a laranja, tá atrapalhando, vai para a laranja. Porque eu não queria abrir, brincando com ele e tal. E o microfone aberto e o programador musical da rádio tava, não sei se ele estava em casa, ele estava numa locadora pegando filme, ouvindo e rachando de rir. E até ele me ligar e falar, o microfone tá aberto. Mas assim... Nada pesado, mas o que acontece se você deixar o microfone aberto, isso é clássico. Olha, tem uma situação em rádio em que as pessoas ouvem do outro lado, imaginam, criam um personagem dos locutores. Essa magia do rádio é sensacional, principalmente quando esses ouvintes vão até a rádio e conhecem essa pessoa. Tem alguma boa passagem aí das pessoas chegarem, você que é o Beto? Tem algumas... Eu acho, que nem eu falo, o rádio ele é sensacional. O que eu acho mais bacana do rádio é justamente você saber, não saber para quem você está falando, até onde você está atingindo a vida dessa pessoa, por mais que muitas vezes no rádio o pessoal ainda mensure a audiência com engajamento. Nem sempre é isso, né? A pessoa tá mandando mensagem para você hoje no WhatsApp e tal, ou ligando. Tem muitas pessoas que ouvem o rádio e não tem essa prática, mas você tá ali todo dia. Uma das passagens que teve uma vez foi na Band. Eu estava na Band em São Paulo e saí de férias. Se eu não me engano, eu fui para praia e ouvindo o quiosque tocando música, ouvindo a Band na época.
eu conversando com o cara, tal, não sei o quê, aí eu perguntei, você gosta? Ele falou, gosto, tal, não sei o quê, tal, e ele falou, não, tem um cara que faz de madrugada, eu acho engraçado, porque era o Band Coruja, comecei no Band Coruja. Ah, ele brinca, ele, isso aqui, eu gosto dele e tal, Beto, tal, não sei o que, tarará. E aí eu falei, cara, assim, vou te contar. E aí eu contei que era ele, nossa, é você, enfim. E aí, as pessoas, eu acho legal isso, a gente poder estar, né, com as pessoas mesmo sem ter a noção de onde você está atingindo. Eu acho muito legal isso do rádio, você poder estar em todos os cantos para um monte de pessoa. Esse lance de chegar, realmente, o ouvinte vai lá, eu queria conhecer a rádio. Fala, você é o Beto? Nossa, imaginava totalmente diferente. Da mesma forma, quando eu comecei em rádio, que eu ouvia outros locutores e tal, imaginava o cara de um jeito, aí você vai falar, meu, não é nada daquilo que eu pensava. Imagina a decepção das moças quando vê os locutores. Não, por isso que a gente trabalha em rádio. Se fosse bonito, a gente trabalhava em TV, né? Essa é a diferença. Né? A gente trabalha em rádio também porque a lata não ajuda. Normalmente são apresentadores que a gente chama de casa de rico, né? Casa de rico. Bem acabado. Bem acabado, é bem isso. Beto, você já trabalhou em centenas de rádio, né? Já teve aí andando pelo Brasil e fora do Brasil. E atualmente você está coordenador da Clipe em Indaiatuba, é isso? Isso, da Clipe FM em Indaiatuba. Assumi lá fazem 2 anos, em janeiro de 2000 em março de 2020. E aí a gente teve que fazer uma reformulação na rádio toda, enfim, trocar plástico e tal, para dar uma outra cara. E então a gente faz a parte de coordenação. Depois da tarde a gente assume um horário para fazer até o final da tarde, com participação e interação, e buscando trazer um pouco mais desse rádio mais falado, mais conteúdo, tanto na hora do almoço quanto no período da manhã, com informação, enfim, não tem muito como fugir. Continua sendo musical, mas com um pouco mais desse conteúdo que eu acho que o mercado hoje no Brasil está exigindo que tenha. O mercado do Brasil mudou bastante, as rádios mudaram bastante, a tecnologia mudou bastante. Beto, você que já é da old school, trabalhou lá como operador de rádio, locutor, apresentador, já cortou fita, já virou disco, colocou cartucho, entrou para a época digital dos computadores. O que é que você vê no rádio no passado e o que você espera para os próximos 100 anos? Além da tecnologia, da comunicação, o que você espera para o rádio nos próximos 100 anos? Bom, o rádio do passado eu acho assim, né, tudo feito muito na mão, e isso eu acho fantástico. Eu acho que apesar que a tecnologia vem para ajudar, mas eu acho fantástico o rádio ser feito na mão. Né? Você tem que ter o time para soltar uma música, seja numa fita cassete, seja num disco, seja os comerciais que eram 1 a 1, né? No MD que você podia colocar lá a sequência toda. Mas eu acho que o rádio no passado, o locutor tinha que ficar, vamos dizer assim, mais ligado no que ele está fazendo, ele vibrava mais o rádio, ele tinha essa vibração maior de estar vivendo aquilo ali, de estar sentindo o rádio, que hoje muitas vezes o software de rádio hoje acaba deixando muito automatizado, né? Então o locutor hoje acaba ficando um pouco mais disperso às vezes do ar, né? E advindo da tecnologia, como você tem o celular na mão, que também te ajuda na informação uma coisa ou outra. Mas o rádio do passado, eu acho que ele não pode perder essa essência do você vibrar o que você está fazendo. E não simplesmente estar por ali por estar. Você poder estar comunicando, tanto isso aqui, mas estando feliz com aquilo, sentindo o rádio. Isso é legal. E o rádio do passado, realmente, ele era mais musical, ele era mais a companhia, tinha o humor e tal, que hoje está transformando um pouco mais nesse lance do trazer o conteúdo, uma informação, porque advindo da tecnologia que hoje te traz a música com mais facilidade, né, com Spotify, internet, facilidade de você poder ter acesso à música que você quer sem precisar de parar para ouvir o rádio, mas o rádio ele tem a parte fantástica de você poder estar ouvindo o rádio, de trazer aquela informação, aquele brilho que vai acrescentar a história daquela música, daquele cantor, que isso nenhuma plataforma vai te trazer. O rádio ele é muito presente, ele é muito imediatista, e eu espero que o rádio no futuro continue sendo o rádio tão bacana como que não perca e não vai perder esse brilho que ele tem, como várias vezes disseram que a TV ia tirar isso do rádio, que a internet ia tirar isso do rádio. Eu acho que a internet veio para agregar, até porque até onde uma transmissão de rádio, uma potência de uma emissora de rádio chega,
limitada, você pode, através da internet, ouvir onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Então eu espero que no futuro essa junção da internet, da informação, do rádio com isso, só aumente e só melhore e abra a possibilidade de você trazer música, trazer conteúdo, trazer informação, que hoje, por exemplo, você não depende muito somente de internet ou disso aqui. Tem lugar que, por exemplo, a internet não chega, né, com qualidade. No Brasil, em vários lugares não chega. Então, enfim, eu acho que o rádio, quando cai a internet, fica fora, que o povo fica doido, né, o rádio não para. O rádio está lá. Você mudaria de profissão? Não mudaria de profissão. Eu amo o que eu faço. Existem outras coisas que a gente acaba com o tempo gostando, né, que gostaria de fazer, que acho legal. Mas eu não me arrependo assim, de nada do rádio, do que eu fiz. Não mudaria de profissão. Eu acho que, obviamente, quando você começa a trabalhar no que você gosta, os seus sonhos e metas mudam, isso é fato. Né? Se você tinha, eu quero trabalhar em rádio para ser operador de áudio, ou para ser um produtor, ou um locutor, obviamente que quando você chega nessa posição e começa a entender um pouco mais, você sempre quer mais. Você quer mudar de posição, ou ir para uma direção, enfim. Muito bom. Conversamos aqui com o Beto Café, locutor, apresentador, coordenador de rádio, nesse projeto de 100 anos de rádio no Brasil, realizado pela Universidade de Sorocaba, através do Labcom, Rádio e TV Uniso. Beto, muito obrigado por ter vindo aqui contar um pouco da sua história e muita prosperidade também no seu caminho de rádio. Para todos nós. Obrigado à Universidade, obrigado à Uniso pela oportunidade de poder agregar e trazer um pouquinho desse bate-papo, que tanta gente bacana passou por aqui, pessoas aqui que eu me espelho muito e aprendi muito e sou grato. E, gente, rádio, por mais que venha a internet, por mais que venha a TV, rádio. Rádio em qualquer canto você consegue poder estar ouvindo, estar se informando e você não te prende de uma forma onde você tem que parar o que você está fazendo para poder ter um rádio do seu lado. Obrigado a vocês, obrigado à Universidade, obrigado Uniso. Sou eu que agradeço. E é isso.